coração. Aos irmãos que estão nos vendo pelo YouTube, né? Ao vivo também. Esperamos fazer uma boa noite de trabalho. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, né? Fazendo a prece de abertura. E depois a nossa companheira Cíntia falará hoje sobre o capítulo 22, 21 e 22, né? Dando-nos a oportunidade de entender mais esse capítulo. Vamos então fazer a nossa prece? Deus, nosso Pai, Jesus, nosso amigo e companheiro, nós agradecemos por mais esta noite de trabalho, em que nos encontramos aqui para aprender dos ensinamentos e de Deus, o que Ele tem para nos entregar e entender nesta noite. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui na disposição do entendimento. Aos irmãos que nos acompanham no plano espiritual, também em busca do aprendizado, muito obrigado. Graças a Deus e a Jesus, ficamos esperando a noite muito boa de trabalho. Que assim seja. Vamos ler o capítulo do Evangelho, chama capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Item 5, prodígio dos falsos profetas. Surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas espantosas, para enganar até mesmo os eleitos. Essa fala traz o verdadeiro sentido da palavra prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Como estas leis são obras somente de Deus, Ele, sem dúvida, pode derrogá-las, se isso lhe agrada. Mas o simples bom senso diz que Ele não pode ter dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e menos ainda o direito de desfazer o que Ele fez. Jesus não pode ter consagrado um tal princípio. Portanto, segundo o sentido que se atribui a essas palavras, se o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios que enganam até mesmo os eleitos, o resultado seria que, podendo-se fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são um privilégio exclusivo dos enviados de Deus, e não provam nada, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. É preciso, pois, buscar um sentido mais racional para estas palavras. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós hoje, essa passagem do Evangelho aqui foi bem dentro daquilo que a gente precisa prestar atenção diante das nossas obrigações dentro da doutrina espírita. Porque nós temos a obrigação de estudar para não falar bobagem, nós temos a obrigação de estudar para não sermos vítimas de mistificações, de engodos, como nos falava aqui dos falsos profetas. Então, esses estudos aqui têm aberto um campo muito grande para que nós possamos entender melhor, né, os mecanismos desse processo não natural que faz parte de todos nós, que é a mediunidade. Então, hoje, nós vamos falar sobre dois assuntos muito interessantes. Um é o desdobramento, que gera ainda muitas dúvidas sobre o assunto. E o outro é a mediunidade curativa. Então, iniciando aqui o nosso estudo, nós vamos ver lá na Gênese que o espírito está preso no corpo, né? Então, qualquer oportunidade que ele tem, ele quer sair dessa prisão. Ele quer voltar de novo a ter aquela liberdade. Então, sobre esse assunto lá na Gênese, emancipação da alma, que é o termo que Kardec usou,
No item 23 do capítulo 14, que fala sobre os fluidos, que, aliás, é um capítulo que sempre surpreende toda vez que a gente lê, ele fala que, embora durante a vida o espírito se encontre preso ao corpo pelo perispírito, não se lhe acha tão escravizado que não possa alongar a cadeia que o prende e transportar-se a um ponto distante, quer sobre a terra, quer sobre o espaço. Nesses momentos, ele vive a vida do espírito, enquanto que o corpo vive apenas da vida vegetativa. Ou seja, quando nós estamos, uma pessoa que está em coma no hospital, os médicos nos dizem que está vivendo uma vida vegetativa, mas ele não morreu ainda. Por quê? Porque o espírito ainda se acha preso a ele pelo cordão fluídico, não é? Todas as sensações, todas as impressões são do espírito e o corpo está ali adormecido, ou para retornar à vida física, ou para se desvencilhar dela pela ocasião da morte. Mas muito bem, acha-se em parte no estado em que se achará após a morte. Percorre o espaço, confabula com os amigos e outros espíritos, livres ou encarnados também. O que mais que a Gênese nos fala? Ele, o espírito, se sente feliz em deixar o corpo, como o pássaro em se encontrar fora da gaiola, pelo que aproveita todas as ocasiões que se lhe oferecem para dela escapar. Aqueles cochilinhos que a gente tira sentado na cadeira vendo televisão, também se afrouxam os laços. Tudo é motivo para a gente dar uma fugidinha. Tem-se então o fenômeno a que se dá o nome de emancipação da alma, fenômeno que se produz sempre durante o sono. De todas as vezes que o corpo repousa, que os sentidos ficam inativos, o espírito se desprende. Então, para a nossa introdução, fomos buscar esses conceitos lá na Gênese, capítulo 14, item 23. Mas o que vem a ser desdobramento? Eu fui buscar esses conceitos assim mais estudados, mais detalhados, no livro Perispírito, dos Almino Zimmermann, que já foi objeto até de estudo aqui desse grupo em outros anos. E achei muito interessante as abordagens que ele faz. A gente sabe que o perispírito, ele tem várias propriedades. Uma delas é a de expansibilidade. Então, o que é desdobramento, segundo os Almino? É a expansibilidade do perispírito que faculta também, em outro grau, a deflagração do processo de emancipação da alma, que é a saída nossa do corpo. Conforme a expressão de Kardec. Expandindo-se o perispírito, pode chegar a um estado inicial de desprendimento. Vamos atentar para esses termos. Em que a percepção se forma acentuadamente mais aguda, podendo, a partir daí, se for o caso, evoluir para o desdobramento, a envolver já uma outra notável propriedade psicossômica, que é a bicorporeidade. Bi-2, corporeidade de corpo, né? 2 corpos. Um físico adormecido e o outro, que é aquele que sobrevive à morte, que é o que verdadeiramente existe, livre no espaço. O que mais que ele nos fala? Os desdobramentos, também conhecidos como desprendimentos espirituais, registrados em todas as épocas da humanidade, constituem também notável meio de prova da realidade espiritual. E, inclusive, esses fenômenos, eles são objeto de estudo da ciência. O que mais que ele nos diz? Surgem em nossos tempos como fenômenos naturais, verificáveis com pessoas detentoras de sensibilidade específica, variando de tipo e de grau, de acordo com os indivíduos, os métodos e as condições. Ele continua falando que essa expansibilidade, essa característica, está na base dos principais processos mediúnicos. Haja vista, por exemplo, que é a exteriorização do psicossoma, do corpo espiritual, né, que permite ao vidente a captação da realidade espiritual e que também, graças a essa propriedade, é que se torna possível o contato perispírito a perispírito, que marca o fenômeno da incorporação. Você está num grupo, trabalhando, você se concentra, e essa expansibilidade expande o perispírito. Você não chega a sair totalmente, depende da tarefa que você vai fazer. Então, essa expansibilidade faz com que você tenha a percepção, a sensibilidade de ver o mundo espiritual. Também entra em contato com o espírito que vai ser atendido através, aqui ainda no livro ele chama de incorporação, mas o nome atual que nós utilizamos é de psicofonia, né?
Então, é ali que há aquela interação entre o espírito do comunicante e do médium que vai dar a passividade. O desdobramento, que nada tem a ver com o que se conhece em neurologia como sensação de despersonalização, é hoje não só plenamente reconhecido, como estudado por pesquisadores de importantes centros, e aqui ele citou essa Universidade de Kansas, que se refere a esses fenômenos como saída do corpo, experiência de saída do corpo. E esse fenômeno é um transtorno psiquiátrico chamado de despersonalização, ou tem um outro nome que ele dá aqui, desrealização. Tá? Esse fenômeno é um transtorno que é tratado, mas não tem nada a ver com desdobramento. Pelos próprios estudos, eles confirmaram isso. Nesse transtorno, que não é o nosso móvel aqui, mas assim para dar uma breve caracterizada nele, é a pessoa que, essa síndrome, a pessoa acha que está sonhando o tempo inteiro, acha que não está vivendo a realidade. Entre as situações patológicas desse tipo de transtorno, não é o autismo. Tá? A sensação de que é um observador externo do seu corpo, noção de que está separado de si próprio e do ambiente, sensação de estranheza, se olhar no espelho não se reconhece, e por aí afora, são várias características. Esse é o transtorno da despersonalização, provado pelos cientistas que nada tem a ver com o desdobramento. Anote-se, a propósito, que, embora os autores em geral tenham empregado os termos desdobramento e desprendimento para designar o mesmo fenômeno, parece que é possível estabelecer uma certa diferença, é isso que nós vamos ver aqui. Também no livro do Zalmino. O desprendimento, que é o ato de soltar-se, desprender, soltar-se, é um fenômeno básico, aliás, em todos os processos mediúnicos. Eu já havia descrito aqui anteriormente, no caso da vidência, da psicofonia, e até da audiência também, visto que esses só se viabilizam graças a uma certa capacidade que tem o perispírito de desamarrar-se das teias físicas, tornando-se por isso mais sensível e apto a registrar a presença do espírito comunicante. Então, ele expande, dá uma projeção desse perispírito, não é? E ali ele pode perceber o que está acontecendo espiritualmente, mas ele ainda está bem próximo, bem ligado ao corpo. Trata-se, ademais, de fenômeno comum e conhecido que, com maior ou menor grau, insere-se no álbum de experiências de toda pessoa. Isso aqui a gente está falando no grupo mediúnico. Naquele estágio primeiro do sono, quando a gente está meio dormindo, meio acordado, isso acontece também. É por isso que parece que a gente está dormindo, mas a gente é capaz de ouvir os barulhos exteriores, que às vezes são do mundo físico, outras vezes não são, né? Isso já aí é um início, que é esse fator de desprendimento. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos fala o seguinte: é necessário sono completo para a emancipação do espírito? Não, basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre, quanto mais fraco for o corpo. O que mais que ele nos diz na questão 409? Doutras vezes, num estado que ainda não é bem o adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Que há aí? Efeito de visão ou da imaginação? Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, haveria sonho. Então, ele só está desprendido, parcialmente desligado, afrouxado do corpo físico. E aqui ainda cabe um outro esclarecimento. Quando ele diz transporta-se e vê, pode gerar uma confusão entre médium de desdobramento, médium de transporte, uma coisa completamente diferente da outra. O médium de transporte é aquele médium de efeitos físicos que doa ectoplasma para transportar objetos, coisas, de um lugar para o outro e do outro para cá também, onde ele está. É uma doação de fluidos ectoplásmicos, é uma
um fenômeno de efeitos físicos. Já o desdobramento não é isso. O desdobramento é o deslocamento do espírito de um lugar para outro. Continuando aqui o nosso conceito. Já o desdobramento, fazer-se em dois, desdobrar, implicaria um desenvolvimento do processo de desprendimento, ou seja, está além do processo de desprendimento, inerente, como visto, a todo fenômeno mediúnico, com uma emancipação maior do espírito em relação à organização física, propiciada por condições perispiríticas especiais. O médium tem que ter aquelas condições para realizar isso daí, dentro de um grupo mediúnico, tá? Ensejando o surgimento de uma outra forma corporal semelhante à do seu corpo físico, duplicação corpórea, bicorporeidade, a ocupar, ou aparentando ocupar também, um lugar diferente daquele em que está o corpo, bilocação. Tá? Bi, locação, lugar, 2 lugares. Ou seja, ele já se desdobrou, já não está só desprendido. Ele já está completamente liberado do corpo físico, ligado apenas pelo cordão fluídico. Então, por que parece ocupar? Porque ele tanto está no mundo material, o corpo dele, quanto pelo espírito, o corpo espiritual, está no mundo espiritual. Então, ele ocupa os 2 lugares, por isso que ele diz que ocupa ou parece ocupar um lugar diferente daquele em que está o corpo. Ele aqui faz apenas uma observação de método, né? Para que fique mais fácil para a gente estudar. Então, se nem todo desprendimento resulta em duplicação corpórea, seria metodologicamente útil aceitá-lo como a fase inicial e natural do processo de desdobramento, ainda que seguidamente a transição entre os momentos de desprendimento e de desdobramento ocorram tão rapidamente, quase instantaneamente, que se torna imperceptível qualquer alteração ou diferença. E isso aí vai variar de médium para médium. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, numa das suas incursões, ele vai, desdobramento em serviço, o nome do capítulo. Ele vai observar o trabalho de um grupo mediúnico. E um dos médiuns, o Castro, Antônio Castro, se não me engano, ele é médium de desdobramento, está ainda em processo de adestramento. Então, o que acontece? Num primeiro momento, todos fazem a prece, há aquela sintonia entre os médiuns, e o mentor espiritual que acompanha a caravana, que André Luiz faz parte, aplica passes no Castro, e ele sai do corpo. Só que ele sai do corpo meio tonto, sem saber onde ele está. Não consegue se afastar do corpo. E uma outra característica que André Luiz marca ali é que ele tem metade do corpo azul, metade do corpo alaranjado. O que o mentor espiritual faz? Volta o Castro para o corpo, aplica passes nele novamente, e aí ele sai, aí sim, cioso da sua individualidade, reconhecendo os espíritos que estão naquele ambiente, conseguindo se movimentar pela sala e sair dali. Ele vai fazer uma excursão a um local, um posto de socorro na espiritualidade, onde está um dos amigos, dos participantes do grupo, que houver desencarnado já há algum tempo, e ele vai visitar esse amigo lá. E de lá ele manda a mensagem desse amigo. O amigo vai falando e ele vai repetindo aqui no corpo físico. Mas esse fenômeno que acontece, dele ter que voltar para o corpo e depois sair novamente, por que isso acontece? No próprio livro eles explicam. Porque nós também temos um duplo etérico. O duplo etérico é entre o perispírito e o corpo. Ele é essencialmente material. E ele é formado por essas emanações neuropsíquicas que vão sendo realizadas desde que aquele espírito começa o processo reencarnatório dele. Tá? Através desse duplo etérico que ele vai recebendo as impressões e as ordens mentais para ir realizando aqueles automatismos do desenvolvimento físico dele. Então, o que André Luiz nos explica? O duplo etérico é formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico apenas, tá? E que, por isso mesmo, não conseguem maior afastamento da organização terrestre, destinando-se à desintegração, tanto quanto ocorre ao instrumento carnal por ocasião da morte renovadora. Então, para que aquele desdobramento
aconteça integralmente, o duplo etérico tem que ficar lá no corpo. Seguindo, André Luiz, então, entra nessa fase do sono, que é muito interessante. Ele fala do sono artificial e fala do sono natural. No sono artificial, ele é provocado por uma magnetização, né? Nós ouvimos aí esses dias todos, aí para trás nos nossos estudos, falando de hipnose, né? Então, é uma hipnose profunda, o magnetizador e o sensitivo, ele induz aquele sono por um processo magnético. No sono natural, ele faz uma outra comparação que eu achei interessantíssima, que na hipnose natural, o reflexo condicionado que lhe comanda as ideias é igual à ordem determinante da hipnose artificial. Como é que a gente explica isso? Quando a gente vai dormir, começa a rezar, às vezes nem termina de rezar e dorme. Esse é um fator indutor. É um reflexo condicionado, que chega a ser uma auto-hipnose. Tem gente que não consegue dormir se não começar a ler um livro primeiro. Tem gente que deixa a televisão ligada, e assim são várias coisas que as pessoas fazem para que o sono chegue mais rapidamente. É uma forma de você informar ao corpo que está na hora de dormir, por mais cansado que esteja. E quanto mais cansado a gente estiver, mais a gente precisa desse fator indutor, desse reflexo condicionado. Porque o corpo está tão cansado que ele não consegue entrar imediatamente naquele processo dos 5 estágios do sono. Então, vamos ver como que isso acontece. Primeiramente, aqui no Invisível, Leon Denis nos diz que o sono, em verdade, outra coisa não é que a evasão ou a fuga, né, da alma da prisão do corpo. No sono ordinário, o ser psíquico se afasta pouco. Não readquire, senão em parte, a sua independência e quase sempre fica intimamente ligado ao corpo, apesar de não perceber isso. No sono provocado, o desprendimento atinge todas as gradações. Sob a influência magnética, os laços que prendem a alma ao corpo se vão afrouxando pouco a pouco. Quanto mais profunda é a hipnose, o transe, mais se desprende e se eleva a alma. São duas coisas diferentes. Então, ele faz uma série de apontamentos das características do que é um sono e do que é o outro. No sono artificial, é um fenômeno que se dá pela hipnose profunda. Existe uma ordem do hipnotizador ou magnetizador. E aí inicia-se o transe do hipnotizado ou sensitivo. O que acontece nesse momento? Tudo isso aqui é descrição de André Luiz. Vapor branquicento escapa abundantemente do tórax do hipnotizado. Habitualmente, tal vapor condensa-se à esquerda do corpo carnal. Não me pergunte por quê. Eu pesquisei, não sei por que é a esquerda. Tá? Numa duplicata deste, em proporções ligeiramente dilatadas. Contudo, ambos, perispírito mais corpo físico, permanecem conectados por tênue fio, o qual pode alcançar distâncias imensuráveis e retornar inalterado ao seu centro emissor, que é o corpo físico, é o nosso cordão fluídico, cordão prateado. O que acontece depois disso? O sensitivo, ou hipnotizado, passa a movimentar-se, permanecendo o seu coração ativo no corpo físico, assim como as ondas mentais ou pensamento no cérebro perispirítico. Como é que eles sabem isso? Estudando, igual naquele centro lá que ele citou aqui, desses fenômenos que eles estão estudando, de experiência fora do corpo. Eles medem, eles fazem polissonografia, eles induzem ao sono e fazem aquelas medições polissonográficas. São estudos os mais variados possíveis para chegar nessas conclusões que André Luiz está colocando aqui para a gente em primeira mão no mecanismo da mediunidade, muito antes deles terem feito esses estudos. De acordo com a vontade que o dirige, o magnetizador, o sensitivo poderá cumprir diversas orientações. Desculpe. Ausentando-se do recinto da experiência, desde que não lhe constituam desrespeito à sua dignidade moral e tragam informes valiosos para a sua realidade. Exemplos disso que ele dá lá. Apontamentos a longa distância, ele pode ir a algum lugar, dizer o que está acontecendo, ele pode transmitir notícias, sempre objetivando fins úteis. E eu vou dar um exemplo. Por ocasião do centenário do nascimento de Eurípides Barçanufo, foram publicados vários artigos no Reformador.
o centenário aconteceu em 1980, ele nasceu em 1880, né? Então, foram publicados vários artigos, e até se transformou, o Inácio Ferreira fez até um livro sobre isso também, isso em 1980. E ele conta lá 2 relatos interessantes, e quem quiser mais aprofundar sobre isso, procure esse livro. O livro é História de Eurípides Barçanufo, de Inácio Ferreira. Então, ele conta uma passagem que ele estava dando aula de história, e, de repente, ele ficou branco, estático, em pé na sala, de olhos abertos, igual uma pedra. Os alunos ficaram apavorados, mas ninguém sabia o que fazer com ele. Ele foi num lugar e voltou rapidinho. Quando ele voltou, ele falou: foi assinado, estava no Palácio em Versalhes, o Tratado de Paz foi assinado. Isso era por ocasião da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Paz foi assinado em Versalhes. E ele trouxe aquilo, ele tinha acabado de ser assinado o Tratado de Paz, e ele trouxe aquela notícia em primeira mão para os seus alunos de história. Alguns dias depois, os jornais noticiaram que o tratado havia sido assinado naquele dia, naquela hora, conforme Eurípides Barçanufo havia contado. Outro fato que é acontecido com ele também, que é descrito nesse livro, é que ele tinha um grande amigo, o nome do senhor era Tenente Afonso Modesto de Almeida. Tinha 5 filhos, morava em Uberaba, era muito amigo do Eurípides. E um dos filhos dele ficou muito doente. Chamaram 2 médicos da cidade, fizeram lá a consulta e constataram que ele estava com uma pneumonia muito forte e que não tinha salvação para aquele menino, não. Em poucos dias, aquele menino desencarnaria. Ele ficou muito agoniado, e como ele sabia dos prodígios, né, mediúnicos do Eurípides Barçanufo, ele pegou um trem. Olha, você imagina, isso é em 1918. Não existia estrada, só trem. A distância entre Sacramento e Uberaba é de 80 quilômetros, mas ele tinha que sair de trem, depois voltar no dia seguinte, mas ele foi. E os médicos saíram da casa dele no final da tarde, só tinha trem no outro dia de manhã, ele foi para lá, foi para Sacramento. Naquele dia que ele foi para Sacramento, à noite, tinha uma senhora tomando conta do doentinho lá no quarto dele. Aí, de repente, ela viu entrar no quarto Eurípides Barçanufo, materializado. E ao lado dele, uma luz muito grande. E essa luz era o Dr. Bezerra de Menezes. Aí ele deu umas orientações para a moça: olha, ele está com broncopneumonia, o Dr. Bezerra está aqui, está dizendo que ele está com broncopneumonia, o pulmão esquerdo está mais afetado, você vai botar ele de barriga para baixo, vai fazer um cataplasma de farinha de mandioca. Eu nem sabia que se fazia essas coisas. Faça um cataplasma de farinha de mandioca, e que foi mais que ele falou aqui que era para fazer. Dele água fluida e espere pelos medicamentos que virão pelo pai dele. Ore e tenha fé, a criança será salva. Aí ele olhou para um canto do quarto e sorriu. A moça não entendeu nada. E ele foi embora. No outro dia de manhã, à tarde, quando o pai chegou, voltou, pegou o trem de novo para voltar, que chegou em casa, o menino já estava muito melhor. Já estava andando, falando, comendo, a febre tinha cedido, né? E quando ele entrou no quarto que viu aquilo, ele falou: é verdade, doutor Eurípides esteve aqui nesse quarto com o doutor Bezerra de Menezes. Olha a touquinha vermelha ali no canto do quarto. Que foi a forma, a risadinha do Eurípides Barçanufo, foi porque ele viu a touquinha vermelha em cima, num tamburetezinho no canto do quarto, e falou assim: eu vou dizer que essa touquinha estava aqui para ele acreditar que eu vim aqui. E o medicamento foi para fazer a manutenção do tratamento, e o menino ficou salvo. Então, é um caso aqui de um apontamento a longa distância, transmissão de notícias, sempre objetivando fins úteis. É para isso que existe a mediunidade, para que a gente ajude as pessoas. E esses fenômenos, naquela época, com esses médiuns eminentes que estiveram entre nós, aconteciam porque as pessoas não estavam habituadas, não sabiam o que era mediunidade, e era preciso que eles acordassem as pessoas para esses fenômenos, para que as pessoas passassem até a curiosidade de procurar informações para conhecer o que era e respeitar aquilo ali, sem mistificações, sem endeusamentos de ninguém.
Igual que ele fala do sono natural. Ah, sim, eu esqueci de falar aqui para a gente do que o Livro dos Espíritos, do capítulo que fala sobre a emancipação da alma, nos fala. Que o sonambulismo natural, que é esse caso que aconteceu aqui com Eurípides, que inclusive, pela capacidade mediúnica dele, se transformava até em materialização, tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? É um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho. Estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem, então, percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. No caso aqui do Eurípides, seriam sonhos lúcidos, né? Coisas que ele vai se lembrar depois. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, com a só diferença de ser provocado. Vocês observaram, eu fiz todas essas pesquisas só dentro das obras básicas e dentro daquelas obras complementares que nos ajudam a afirmar esses conceitos. Tem tudo dentro do Livro dos Espíritos, tem tudo dentro do Livro dos Médiuns, tem tudo na Gênese. Dependendo do assunto, nós vamos encontrar todas as explicações dentro desses livros. Nós podemos enriquecer com toda essa literatura vasta e séria, complementar que a doutrina espírita nos fornece. Mas o Livro dos Espíritos é o maior compêndio de ciência que a gente pode imaginar. Sono natural. O que acontece, então, no sono natural? Uma hipnose natural, um desdobramento natural durante o sono de refazimento físico. E esse fenômeno do sono natural é sem induzimento por parte de outro espírito que não seja o repousante. Ou seja, é o próprio espírito que vai dormir, não é? Que provoca aquele estado hipnótico, vamos dizer assim, para que ele possa dormir. Não existe indução de ninguém. Quem já fez exame de polissonografia sabe que você não pode usar nenhum artifício para dormir enquanto está fazendo o exame. Justamente porque eles querem medir as suas ondas mentais, saber como você reage nos 5 estágios do sono, para saber se daquilo ali advém algum problema físico. Então, há o repouso e adormecimento do indivíduo, uma fraca emissão de ondas mentais, tão somente reflexo das atividades fisiológicas. Há uma expansão das ondas mentais em ação reflexa do mundo consciencial ou afetivo do encarnado. O que significa isso? Primeiro, as ondas mentais ficam leves. Depois, ocorre uma expansão dessas ondas, que é quando ele se desdobra e sai do corpo. Ele não só se desprendeu, ele se desdobrou, né? E essa ação reflexa do mundo consciencial ou afetivo, o que é? Tudo que a pessoa pensa, tudo que a pessoa sente, tudo que a pessoa vive, que ela vai ao encontro daquilo, suas emanações mentais que ficam no fluido no qual estamos imersos, que é o fluido cósmico universal. Então, é uma ação reflexa. Eu emito e depois eu vou buscar aquilo, porque aquilo é produção minha. É uma verificação dos atos reprováveis que pratica quando acordado, seja com relação aos órgãos que desrespeita, por excessos alimentares, bebidas, vícios de toda natureza, né? Seja pelo sentimento de remorsos constrangedores, tudo mediante o recurso da visão profunda. E esses remorsos advêm justamente dessa aferição. Todos os dias a gente dorme, todos os dias a gente morre. Só não morre completamente porque o cordão fluídico não libertou a gente ainda. Mas essas aferições são feitas quando a gente dorme. Há uma sintonização com oscilações mentais de companheiros desencarnados ou não com as quais se harmonize, havendo, portanto, uma conjugação de ondas mentais. Afinidade, sintonia. No próprio livro aqui, André Luiz nos diz que o sono natural possui, no próprio desejo, o reflexo condicionado que ele circunscreverá o âmbito da ação além da roupagem fisiológica, alongando-se até o local em que se lhe vincula o pensamento. Aquilo que eu pensei, que eu senti, que eu gostei ou não gostei, atitudes que eu tive boas ou não, pensamentos bons ou não, é para ali que eu vou. São para as minhas produções, né? E no livro dos Espíritos, nesse capítulo de Emancipação da Alma, Kardec nos diz nas questões 401 e 402 que o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e o espírito se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos.
Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. E eu achei interessante trazer uma informação a mais aqui para a gente entender. Quando ele fala nos itens finais do capítulo, em concentração e desdobramento e inspiração e desdobramento. Falar desses estágios do sono. Nós temos 5 estágios de sono. O estágio 1, 2, 3, 4 e o REM. O REM é dos movimentos rápidos dos olhos, né? Foi assim classificado por aqueles que estudam o sono. Então, o que acontece nesses momentos? Há 5 fases, então, do nosso sono. E essas fases são importantes, a gente tem que passar por todas essas fases. Esse ciclo de 5 fases dura de 90 a 110 minutos, ou seja, 1h30, 1h50, termina e começa de novo, termina e começa de novo, até a gente acordar. E o nosso cérebro age de diferentes formas nesses estágios. O que acontece? Na fase 1, é aquele sono mais leve que a gente tem. A gente experimenta aquela sensação de entrar e sair no sono o tempo inteiro. Podemos ser facilmente acordados. O movimento dos nossos olhos e o movimento do corpo desaceleram. Quem já observou alguém que está dormindo? A gente faz isso muito com... Desculpa. A gente faz isso muito quando os nossos filhos são pequenininhos. A gente fica vigiando o sono, né? Principalmente quando nasce. Mãe de recém-nascido tem uma mania de ficar olhando para ver se o filho está vivo, se está respirando. Então, você pode observar que o olhinho dele fica mexendo no começo do sono, quando você põe lá no berço. E isso acontece, esses estágios valem tanto para as crianças quanto para os adultos. Tá? Então, o movimento dos olhos e o movimento do corpo se desaceleram. A gente pode experimentar movimentos espasmódicos dos músculos das pernas e dos braços. O que significa isso? São aqueles tremores nessa primeira fase do sono. Parece que a pessoa está tendo cãibra nos braços ou nas pernas. Tem gente que até chuta, né? Isso acontece nessa primeira fase. Na segunda fase, que ainda é de um sono leve, mas já entrando num sono mais profundo, que dura, essa segunda fase, dura quase 50% do ciclo. Tá? Durante esse estágio, o movimento dos olhos para e as ondas cerebrais tornam-se mais lentas. O corpo esfria e os músculos começam a relaxar. A gente ainda pode ter aqueles espasmos. A terceira fase, que é a primeira fase de sono profundo, as ondas cerebrais são uma combinação, então, das ondas rápidas, da onde a gente vem do sono leve, e de ondas mais lentas, que são as chamadas ondas delta. Durante esse estágio é muito difícil acordar alguém. E se a gente acordar essa pessoa, ou se alguém nos acordar nesse estágio do sono, a gente vai demorar um pouquinho para entrar em órbita. A gente fica assim meio sem saber onde é que está, o que aconteceu, fica assim meio tonto, né? Porque a gente já estava entrando num sono profundo. A fase 4, que é a segunda fase do sono profundo, que é o sono mais profundo, o cérebro trabalha exclusivamente com as ondas delta, que são lentas. Também ainda é mais difícil de acordar as pessoas. E esses 2 estágios são muito importantes para que a gente se sinta revigorado no dia seguinte. Essas ondas delta são medições de atividade do cérebro, normalmente associada aos sonhos. Porque a partir desse estágio nós vamos entrar naquele sono REM, que é esse sono que aparentemente parece que a gente está entrando no sono leve de novo, mas ele é muito mais profundo, que é quando o espírito já está desdobrado. É a fase de desdobramento quando a gente está dormindo. Essa parte dos sonhos, quando acontece, a nossa respiração volta a ser mais rápida, irregular e superficial. Nossos olhos se movem rapidamente novamente, só que os nossos músculos estão completamente imóveis e inertes. Ou seja, é o espírito que está fora do corpo, que está passando algumas sensações para ele, mas não de mexer, porque ele está livre, está desafrouxado completamente do corpo. O que acontece? A pressão arterial e a frequência cardíaca tendem a aumentar, né? E ele dura cerca de 20 minutos. Quando termina, a gente volta de novo para começar outro estágio. Sabe aquela hora da madrugada que você acorda, quer ir no banheiro ou vira de lado? Você entrou num sono leve de novo. E esses ciclos vão se repetindo. Quando chega perto da hora da gente acordar, você já não entra mais no sono profundo.
Você volta para o sono leve e eles são rápidos, esses estágios, você já entra logo no sono REM, que é aquele sono onde você está desdobrado e que está tendo aquelas impressões todas, né? Apesar de não se lembrar do que está acontecendo. Nesse livro, nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, inclusive, diz que se algum pesquisador humano ferisse o espaço em que se situa a organização perispirítica da pessoa, do nosso amigo, do médico, quem quer que seja, ele, perispírito, registraria de imediato a dor do golpe que se lhe desfechasse, mas no corpo físico, queixando-se disso através da língua física, porque, não obstante liberto do vaso somático, prossegue em comunhão com ele por intermédio do laço fluídico de ligação. Muito bem, isso aqui foi só uma curiosidade. Nessa fase em que o corpo está nesse sono REM completamente desdobrado, espíritos enobrecidos, ou seja, aqueles que têm o hábito de bons pensamentos, de boas atitudes, ou que estão perseverantes no esforço de melhorar, assimilam do contato com as inteligências superiores os motivos corretos e brilhantes que eles palpitam às criações. É aí que vem as inspirações, né? Vem as respostas para algumas dúvidas, alguns questionamentos. Dizem que se antes de dormir, nas suas preces, você fizer um pedido e puder ser atendido, quando você retornar, mesmo que seja em imagens fragmentárias, reminiscências ainda meio atordoadas, você vai conseguir, de imediato, na hora que acordar, se deixar passar muito tempo, não. Você vai conseguir ter alguma intuição, alguma inspiração. Da mesma forma, mentes sarcásticas ou criminosas, pelo mesmo processo, apropriam-se dos temas infelizes com que se acomodam. A criatura segue o rumo da própria concentração, procurando automaticamente, fora do corpo de carne, os objetivos que se casam com seus interesses evidentes ou escusos. Então, vamos fazer um resumo. O corpo denso dorme, mas as ondas mentais continuam ativas e vigilantes. No sono ativo ou induzido, ele controla as impressões do espírito desligado das células físicas. No sono passivo ou natural, é interessante, ele se desinteressa de todo da esfera carnal, deixa o corpo lá dormindo, sintoniza e harmoniza com as oscilações de companheiros desencarnados ou não, traz para a vigília em forma de inspiração os resultados do intercâmbio, raramente consegue conscientizar as atividades que empreendeu no tempo de sono. Raramente, porque existem pessoas que têm sonhos lúcidos, que isso aí é matéria para um outro estudo, numa outra oportunidade, que nós vamos, para falar sobre isso, a gente vai gastar uma aula inteira. Então, como nem sempre o cérebro físico está em posição de fixar o encontro realizado ou a informação recebida, os remanescentes da ação espiritual entre encarnados e desencarnados permanecem naqueles espíritos que ainda se demoram enxumbados à terra, à afeição de quadros simbólicos ou de fragmentárias reminiscências, quando não sejam na forma de súbita intuição, a expressarem, de certa forma, o socorro parcial ou total que se mostrem capazes de receber. O que é que o Livro dos Espíritos nos diz? Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Aí fica óbvio, depois de tudo que a gente estudou. Em o que chama sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da sua liberdade e se corresponde com que lhes são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. As impressões estão no corpo espiritual, porque foi o corpo espiritual que viveu aquelas experiências. Vamos, então, finalizar esse capítulo com as observações de André Luiz, que diz: grande número de pessoas, principalmente as que estudam e treinam para essa finalidade, podem excursionar nos planos do espírito, transformando-se em preciosos instrumentos da espiritualidade, por se tornarem elos de ligação entre a esfera física e a extrafísica. Destaque-se a importância do estudo para todos os chamados a semelhante gênero de serviço, porque, segundo a lei do campo mental, cada espírito somente logrará chegar do ponto de vista da compreensão necessária até onde lhe paire o discernimento. Ou seja, aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não sabe, é inútil, tanto para a gente como para quem desfruta da nossa convivência. Então, se a gente
tem algum dom mediúnico, alguma coisa que precisa ser desenvolvida, antes de ser desenvolvida, ela precisa ser estudada. Porque senão o desenvolvimento dela vai ser pífio. Não vai resultar em nada, em benefício nenhum, menos ainda para a gente. Porque é o estudo que nos diz o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. Para que a gente tenha responsabilidade naquilo que está fazendo. Muito bem, vamos para o outro capítulo, que é o capítulo 22. E eu vou começar com uma frase muito interessante de um médico mouro do século 12 ou 13, do século 12, Maimônides, em que ele diz que uma consulta deve durar 1 hora. Durante 10 minutos, ausculte os órgãos do paciente. Nos 50 minutos restantes, sonde-lhe a alma. Todos os nossos problemas estão na alma. Todos os nossos problemas são decorrentes de nossas experimentações, seja em outras vidas, seja nessa vida. Nossos cansaços, nossas tristezas, os reflexos. Outro dia o Ney falou aqui, interessante, uma pessoa que tiver com muito problema de pele, manda ela para uma terapia, porque aquilo ali é problema emocional. Fica gritante para quem observa, né? E ele sabe muito bem disso, porque ele trabalha com energia pura, que ele é acupunturista. Então, ele é capaz de observar essas coisas em loco, à medida em que ele sente os pontos, em que ele coloca aquelas agulhas, para tentar equilibrar tanto a parte física, somática, física, quanto a parte espiritual daquele paciente dele. Vamos adiante. Nós temos no corpo físico órgãos e temos centros de força no perispírito. André Luiz nos diz que os centros de força e os órgãos são autônomos, porém interdependentes entre si e obedecem ao comando mental, sediado no cérebro, que lhes mantém a coesão e o equilíbrio por intermédio das oscilações inestancáveis do pensamento. A gente não consegue parar de pensar. Mesmo quem diz que na meditação a gente tem que zerar o pensamento, a onda mental do pensamento continua vibrando. A gente pode não ter um pensamento, é como se a gente estivesse escrevendo com uma tinta branca num papel branco. As oscilações mentais continuam, mas o pensamento, ele não para, ele é uma onda eletromagnética e ele continua oscilando. Por isso que é tão difícil a gente entrar no estado de meditação profunda. Porque a gente não consegue desassociar ainda, né, essa onda mental da nossa capacidade de perguntar, de questionar, de querer saber, de ser ou não ser essa questão, né? Então, é um treino que a gente consegue chegar, não é impossível, mas é difícil. Então, o que acontece? O conjunto das nossas células, todo o nosso corpo, está sofrendo um impacto constante dessas radiações mentais. Eu fico triste, meu corpo amolece, eu fico desanimada. Por que será que a minha energia vai embora se o tônus vital acaba? Eu fico com raiva, me dá dor de estômago. E por aí afora, me dá dor de cabeça, me dá tensão muscular. Então, são as nossas radiações mentais impactando as nossas células o tempo inteiro. Aí, o que acontece? Se as minhas células e os órgãos estão em harmonia, eu vou desfrutar de saúde. Se estão em desarmonia, eu vou viver a doença. Temos que lembrar também, e André Luiz nos lembra no livro, do alimento comum, que é a subsistência do corpo físico, da onde a gente extrai energia. Agora, a energia é obtida desses nutrientes dos alimentos, glicose, proteínas, carboidratos, mas para que um pedacinho desse pão nosso de cada dia vire energia, não basta que ele seja mastigado, engolido e digerido. Ele tem que ser quebrado em moléculas pequenas que possam ser absorvidas pelas células. Eu botei esse ciclo aqui do ácido cítrico, que é um dos ciclos de geração de energia do nosso organismo. Não vamos entrar em detalhes, para ver que a gente absorveu, a gente comeu qualquer coisa, vai entrar no nosso organismo, fazer a digestão por mecanismos que o Tônus explicou muito bem, explicado no livro anterior, Evolução em Dois Mundos, né? Que são coisas que a gente faz, o nosso organismo faz automaticamente, a gente não precisa, são automatismos que a gente vai adquirindo com a evolução.
Isso aqui entra nessas cadeias metabólicas do nosso organismo, são todos quebrados, né? E essa energia disponível para o trabalho celular e para a síntese química é feita a partir disso daqui. Por quê? Lá no livro está falando que a força mental conjuga substância e energia na produção dos recursos de apoio à existência e dos elementos reguladores do metabolismo. O que é isso? Não é a nossa cabeça que comanda o nosso corpo? Não são os nossos pensamentos, as nossas ondas mentais? Esses automatismos que nós adquirimos ao longo da nossa evolução não fazem isso sem que seja preciso que a gente dê uma ordem para o nosso corpo fazer isso? Não é assim que funciona? Eu não preciso dizer, pedacinho de pão, vira aí carboidrato, vira isso, vira aquilo outro. O organismo já sabe o que fazer, porque as minhas ondas mentais já adquiriram um automatismo suficiente para poder fazer isso. Existem médicos aqui, se eu estiver errado no final, aqui me corrijam, tá? E tem o Tom também que falou sobre isso no nosso livro do último seminário, que ele pode nos explicar isso bem também. Então, essa força, essa energia, é que ela toda movimentada pela nossa força mental, pelas nossas ondas mentais. E esse pensamento, o que é? No livro Universo e Vida, o Espírito Áureo nos diz o seguinte, que o pensamento é uma radiação da mente espiritual dotada de ponderabilidade, ou seja, pode ser medido, e de propriedades quimioeletromagnéticas constituída por partículas subdivisíveis ou corpúsculos de natureza fluídica, configurando-se como matéria mental viva e plástica. Também, no nosso seminário anterior, nós vimos que essas emissões são igual fótons, né? Essas emissões mentais de energia, essa radiação da mente espiritual. Partindo da mente em que a elabora, essa radiação se difunde por todo o cosmo orgânico, primeiro através do centro coronário, espalhando-se depois pelo córtex cerebral e pelo sistema nervoso, para afinal atingir todas as células do organismo e projetar-se no exterior. Essa projeção seria a aura. Então está no livro Universo e Vida, no capítulo 5, no item 19. Muito bem. O que acontece com esses centros de força? Tal radiação mental, expedida sob a forma de ondas eletromagnéticas, constitui o fluido mentomagnético da mente, que é integrado ao sangue e à linfa, percorre incessantemente todo o organismo psicofísico, concentrando-se nos plexos ou centros vitais e se exteriorizando no halo vital ou aura. Ou seja, o coronário, que está no nosso sediado, vamos dizer assim, fisicamente, na nossa mente, no nosso cérebro, é que comanda tudo isso. E ele se utiliza dos seus auxiliares, que são os outros centros de força. Do centro coronário, que ele serve de sede, a mente estabelece e transmite a todo o seu cosmo vital os seus padrões de consciência e de manifestação, determinando o sentido, a forma e a direção de todas as forças orgânicas, psíquicas e físicas que lhe subordinam. Pelo centro cerebral, o coronário que está conduzindo isso. Pelo centro cerebral, ele governa as atividades sensoriais e metabólicas, controla a respiração, a circulação, as reservas hemáticas, o sistema digestivo, as atividades genésicas, por meio, respectivamente, dos centros laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. E aí a gente entra nessa parte do sangue. Lembra que ele falou de sangue, linfa? Nós não vamos entrar em muito detalhe, mas vamos até a esse daqui. Porque isso aqui é importantíssimo e André Luiz dá uma ênfase especial no livro. Diz André Luiz que o sistema hemático representa no corpo físico o conjunto das energias circulantes no corpo espiritual. E o sistema hemático o sangue é formado da medula e do sangue. Qual é a fonte dessas energias? O que ele nos diz? Tais energias são tomadas pela mente através da respiração ao reservatório incomensurável do fluido cósmico. Quando a gente respira, junto com o oxigênio e com outros gases que a gente respira, mas principalmente o oxigênio, vem o fluido cósmico universal também. Então, aquele sangue que está circulando no nosso organismo, aquela moléculazinha de oxigênio que passa por todo o nosso corpo físico, está levando junto o fluido cósmico universal. Está na base da vida orgânica.
E olha que interessante em Missionários da Luz o que André Luiz nos diz. O corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, mas o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. A criança, quando nasce, ela recebe tudo isso através do cordão umbilical da mãe. Vai se formando aquele corpo e toda a circulação da mãe passa também pela circulação do filho. O que André Luiz fala? Olha, na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Logo após o renascimento, inicia-se o período de assimilação diferente das energias orgânicas. Cortou o cordão umbilical, ele não tem mais aquela circulação da mãe, mas ele tem a sua própria circulação. Ele vai começar, o seu organismo vai começar a aprender a viver daqueles automatismos normais próprios da evolução, em que o eu reencarnado ensaia a consolidação de suas novas experiências e somente aos 7 anos de vida comum começa a presidir, por si mesmo, ao processo de formação do sangue, elemento básico de equilíbrio ao corpo perispirítico ou forma preexistente no novo serviço iniciado. Olha só, a gente fala assim muito romanticamente, né? Que a primeira fase da reencarnação, até os 7 anos, a criança vive mais no mundo espiritual. Mas olha aqui a explicação bem dentro do processo reencarnatório. Por que é isso? Cortou o cordão umbilical, ele vai passar a processar tudo aquilo sozinho, está aprendendo. Leva um tempo para a consolidação daquela encarnação, para o ajustamento, o agregamento daquele corpo espiritual ao corpo físico que foi formado. Então, a partir dessa idade, ele para até, inclusive, o funcionamento da pineal, o funcionamento do seu coronário muda. E ele vai, então, adquirindo, tomando rédeas, mesmo que automaticamente, né, por conta desses automatismos, da sua própria encarnação. O sangue, portanto, é como se for o fluxo divino que nos fixa as atividades no campo material. E em seu fluxo e refluxo incessantes, na organização fisiológica, nos fornece o símbolo do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio e a enfermidade, e se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital no campo físico, ao qual se segue a morte com a retirada imediata da alma. Capítulo Reencarnação. Aí o que André Luiz nos diz aqui no livro Mecanismos da Mediunidade, então, para concluir a parte do pensamento? Que o pensamento é a força que, devidamente orientada, no sentido de garantir o nível das entidades celulares no reino fisiológico, facilita-lhes a migração ou lhes acelera a mobilidade. Vai mudar de um lugar para o outro, vai caminhar dentro do nosso corpo para certos efeitos de preservação ou defensiva, seja na improvisação de elementos combativos e imunológicos ou na impugnação aos processos patogênicos com a intervenção da consciência profunda. O que a gente conclui de tudo isso aqui que ele falou? Desde lá do desdobramento, da hipnose, do magnetismo, aqui desses processos todos que nós estamos vendo. O que a gente conclui? Que se é possível a hipnotização da mente humana para certos fins, é possível a magnetização para efeitos de ajustamento das células. Para nós que estamos aqui, se André Luiz começasse o capítulo e dissesse apenas isso, nós aceitaríamos. Porque a gente já conhece a doutrina espírita, já tem algum elemento, mas ele quis, com toda essa informação, dizer para a gente que o processo da mediunidade curativa, da mediunidade que dá energias a outras pessoas, é algo que a gente pode conseguir e aceitar e entender e compreender da mesma forma que a gente aceita a hipnotização. A mediunidade curativa reveste-se da mais alta importância, desde que baseada nos sentimentos mais puros, da mais pura fraternidade. Então, nós vimos todo o aspecto científico. E agora nós vamos ver os aspectos espirituais da nossa responsabilidade mediúnica. A mediunidade curativa é consagrada à assistência providencial aos enfermos para lhes encorajar a ação. No livro dos médiuns, este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar, pelo simples toque, pelo olhar,
mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. E a vida de Jesus nos seus 3 anos são suficientes para nos dar provas e subsídios acerca disso. Está lá no livro dos Médiuns, parte 2, capítulo 15, item 175. Nesse item 175, Kardec faz algumas perguntas ao Espírito São Luís sobre esse processo. O médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. Ora, o magnetizador, aurindo em si a força de que se utiliza, não parece que seja intermediário de nenhuma potência estranha. O magnetismo é próprio do corpo físico, do corpo humano. Então, o magnetizador não tem, se eu estou lá dando um passe magnético, não tem ação nenhuma ali da espiritualidade. Foi isso aqui que o Kardec está questionando. O que é que ele nos diz? É um erro. A força magnética reside, sem dúvida, no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos, que ele chama em seu auxílio. Se magnetizas com propósito de curar, por exemplo, e invocas um bom espírito que se interessa por ti e pelo teu doente, ele aumenta a tua força e a tua vontade, dirige o teu fluido e lhe dá as qualidades necessárias. Ora, quem nunca viu uma criança cair no chão, ralar o joelho, a mãe está chorando, a mãe chama, dá um beijinho para sarar? Pode continuar ardendo, mas sara na hora. Vamos colocar assim, grosseiramente falando, fazendo uma comparação. O que mais que Kardec perguntou para São Luís? Há, entretanto, bons magnetizadores que não creem nos espíritos. O que São Luís diz? Pensas, então, que os espíritos só atuam nos que creem neles? Os que magnetizam para o bem são auxiliados por bons espíritos. Todo homem que nutre o desejo do bem os chama sem se dar por isso. Do mesmo modo que, pelo desejo do mal e pelas más intenções, chama os maus. Agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos espíritos? Faria coisas que consideraríeis milagres. Então, vamos para o médium passista. André Luiz compara o médium passista a um enfermeiro, já que a assistência, o que o médium faz é dar assistência aos enfermos, né? Então, se o enfermeiro precisa ter conhecimento do corpo humano, ter limpeza do ambiente, para fazer tudo que ele precisa fazer bem feito, o médium passista também precisa observar algumas condições. Quais são elas? Enumeradas por André Luiz. Vigilância, hábitos nobres, atividades limpas, humildade, simplicidade. Isso tudo se chama, no dizer de André Luiz, higiene espiritual. O que são atividades limpas? Do resto eu não preciso dizer, mas o que são atividades limpas? É aquela pessoa que trabalha no passe sem precisar daquela ritualística diferente para impressionar quem está tomando passe. É uma atividade limpa, simples, objetiva, imposição das mãos, quando muito um passe dispersivo. Não é? É assim que a gente não sem precisar ficar se agitando demais, porque a agitação não só nos desconcentra, como desajuda quem está ali. Associado a isso daí, nós vamos ter o investimento cultural, que é o estudo, que melhora e amplia os nossos recursos psicológicos, é estudando que a gente aprende, né? E aprender também sobre a alma humana, lembra lá das palavras de Maimônides, né? 50 minutos da consulta têm que ser dedicados a sondar a alma do ser humano. Isso facilita a sintonia fina com os mentores espirituais. A que mais a gente tem que somar aí? Asseio mental, que são os bons pensamentos. Todas essas qualidades influenciam positivamente o assistido. Ele vai ter confiança. Mas a nossa autoridade moral, que redunda de todas essas outras coisas, esses pontos que nós colocamos aqui, vai induzir as forças de reação do enfermo. Vai fazer com que ele acredite que ele possa melhorar. Então, o que é o passe? Depois de tudo isso. Para Emmanuel, o passe é uma transfusão de energias psíquicas. Para André Luiz, é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Na Gênese, Kardec nos diz que é muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício, mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é mais rara e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. Ele está falando aqui, curar instantaneamente. O médium curador, isso está no Evangelho, transmite o fluido salutar dos bons espíritos.
E quais são os objetivos do passe? Os objetivos do passe. Deixa eu ver se ele vai falar aqui para a gente quais são os objetivos do passe. O passe não é simplesmente uma transfusão de energias anímicas. Ele é o equilibrante ideal da mente, apoio eficaz de todos os tratamentos. Se usamos o antibiótico por substância destinada a frustrar o desenvolvimento de micro-organismos no campo físico, por que não adotar o passe por agente capaz de impedir as alucinações depressivas no campo da alma? Essas alucinações depressivas, essas tristezas, esses sentimentos e emoções desencontradas que vão agir no nosso corpo físico, que vai acabar precisando usar um antibiótico. Por que a gente não vai fazer esse tratamento? Por que nós não vamos nos antecipar ao problema? Né? Se atendemos à asepsia no que se refere ao corpo, por que descurar dessa mesma asepsia no que tange ao espírito? Em relação ao paciente, o objetivo do passe é o reequilíbrio orgânico, psíquico, perispiritual e espiritual num crescendo. Tá? Como ele acontece? Em rápidas palavras, bem simplistamente. Medianeiro do passe estabelece clima de confiança e cria ligação sutil entre o necessitado e o socorrista. Como ele faz isso? Evocando pela prece. Daí verte auxílio da esfera superior. O enfermo assimila os recursos vitais, retendo-os na própria constituição fisiopsicossomática através das várias funções do sangue. Quando eu dou um passe e é ampliada toda aquela minha capacidade pelos espíritos que estão ali, e até a respiração do doente melhora. Ele está aurindo ali também fluido cósmico. Oscilações mentais do enfermo se condensam, então. Corpúsculo do organismo físico-psicossomático tendem a obedecer instintivamente às ordens recebidas, sintonizando-se com os propósitos do comando espiritual. O espírito responsável pelo trabalho, o medianeiro que está ali e a própria vontade do paciente, que precisa ter confiança e querer que aquilo aconteça. Por isso, André Luiz nos diz que o passe é mais eficiente quanto mais intensa for a adesão, vontade do beneficiário, pois este determina sobre si mesmo os mais elevados potenciais de cura. Finalizando, André Luiz nos diz que o passe magnético, principalmente quando impulsionado pela prece sincera, fortalece a vontade do paciente na obtenção da cura, potencializando a atuação do fluido cósmico na magnetização dos agentes microscópicos que auxiliarão na recomposição do equilíbrio do corpo físico. Propicia, então, condições favoráveis ao funcionamento de todo o campo fisiológico, facilitando a circulação e a produção de anticorpos e de recursos que imunizam e combatem as enfermidades, defendendo o campo físico das invasões bacterianas e reduzindo ou eliminando fatores que predispõem a doenças. Se vocês pesquisarem bem, foi você que apresentou esse capítulo no seminário anterior, não foi, Guto? Invasões bacterianas? Então foi a Haná. Mas está lá no nosso blog, tá? É muito interessante e ela fala sobre esse assunto. Né? O passe não tem contraindicação. Ele pode ser utilizado desde criancinhas em tenra idade até adultos idosos. E vai ser menos eficiente em adultos com problemas mentais. Por quê? Porque ele não tem as suas ondas mentais bem alinhadas para ajudar naquele processo. Mas não é impossível de ser ajudado. E lembrando que em toda situação e em qualquer tempo, cabe ao médium passista buscar na prece o fio de ligação com os planos mais elevados da vida, porquanto, através da oração, contará com a presença sutil dos instrutores que atendem aos mistérios da providência divina, ali utilizarem os recursos para a extensão incessante do bem. E a prece é tão importante na restauração das nossas forças, que é através dela que atraímos a força divina para nos auxiliar na restauração de nossas forças. Orando em benefício de outrem, podemos também ajudá-los por meio da energia magnética movimentada pelos bons espíritos, assegurando àqueles por quem se ora melhores possibilidades de autorreajustamento. Porém, estamos todos submetidos à justiça divina, que, conforme ensinou Jesus, dá a cada um segundo suas obras.
Assim, a cada dia, mediante as obras felizes ou menos felizes a que nos dedicamos, podemos alterar o rumo do nosso destino no sentido do bem ou do mal. Muito obrigada, desculpe ter avançado um pouquinho no tempo, mas agora nós estamos à disposição para as correções, para as colocações, para as perguntas, aquilo que a gente souber responder, tá bom? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria que você colocasse um pouco, se possível, sobre o passe refratário que o André Luiz retrata. Aqui não evidenciou nesses capítulos. Você pode falar sobre o passe refratário? Que não se refere, eu penso, com relação à contraindicação do passe. Ficou claro que o passe não tem contraindicação. Mas sobre o passe refratário? Você, se não me engano, é nesse mesmo livro que ele fala da oração refratária. Uma pessoa está fazendo, uma menina está fazendo uma oração para a mãe, que está em muito desequilíbrio na espiritualidade, mas ela não sabe. E ela faz a oração pedindo um auxílio à mãe. Mas quem está por perto, a espiritualidade que está por perto, por merecimento da filha, auxilia. E ela continua achando que é da mãe. Tá? Então, foi num, foi no outro e veio aqui. O que seria um passe refratário? Seria alguém que está sentado na minha frente tomando passe por outra pessoa. Ela está pensando naquela pessoa. O Martin Peralva fala isso no livro dele, Estudando a Mediunidade. Tá? Então, ela está sentada na minha frente, está pensando em outro alguém, as energias são canalizadas através dela. Era isso? O alcoolizado, ele está alcoolizado, ele poderia receber o passe, teria alguma contraindicação ou surtiria efeito? Pode, lembra disso daqui? Menos eficiente no adulto com problemas mentais. Um alcoolizado, ele não está em pleno domínio das suas ondas mentais. Né? Ele está com dificuldades, ele está num processo de inconsciência. Não é isso? Ele vai receber. Não recebe tanto quanto poderia ou deveria receber, mas recebe. Principalmente se o passista for aquele fervoroso que quer auxiliar aquela pessoa. A intenção dele para aquela pessoa vai acabar ajudando. Aí existe uma refratariedade diferente. Tá? Porque a pessoa que está ali disponível e aberta para receber, absorve, assimila toda aquela energia. A pessoa que não quer receber, ela é refratária ao passe. Bate e volta. Aí é outro aspecto. Entendeu? O alcoolizado, ele não sabe o que está acontecendo com ele. Parte daquela energia não vai sequer penetrar na organização psicossomática dele. Alguma coisa ele vai receber. Exatamente. Como ele não tem vontade ali para fazer nada, ele não sabe nem o que está acontecendo com ele, a vontade dele não está ajudando em nada. Tá? Mais alguém? Quando eu militava nas hostes católicas, aconteceu um fato comigo muito significativo, me fez lembrar a questão do passe, né? Estava naquela questão da hóstia, eu estava sentado à esquerda e no corredor central as pessoas se enfileiravam lá para receber, né? E entrou um companheiro alcoolizado e ficou na fila, sabe? E eu fiquei olhando para o alcoólatra e para o padre, sabe? Fiquei o tempo todo olhando, o que o padre vai fazer? O que o padre vai fazer, né? E ele foi seguindo na fila, seguindo com a mãozinha assim. Quando ele chegou e pôs a mão assim, né? O padre deu um passe à direita, deslocou-se à direita e continuou, e a fila foi saindo assim atrás, né? Desviou-se e a pessoa continuou ali, sabe? Ficou ali estática com a mãozinha assim. Toda a fila seguiu e ele continuou lá em pé. E o padre saiu, virou as costas e foi até lá. Aí levantou-se alguém, né, e tirou o companheiro lá daquela situação incômoda, né? Aquele dia eu tomei um choque e me fez refletir sobre
os companheiros que militam ali. Eu saí imediatamente da igreja e fui lá para fora na pracinha, sentei num banco da praça e chorei copiosamente. Chorei copiosamente, porque na minha cabeça, o que é que estava acontecendo ali, né? Um companheiro precisando daquele passe, aquele passe, que a hóstia seria um passe, né? Poderia quebrar aquela energia lá. E o companheiro lá que estava na função, não se apercebeu disso, né? Coitado, né? Eu fiquei assim, mas daquele dia em diante eu fui procurar outra coisa para pensar. Vejo que o passe deve funcionar Foi em o qualquer gatilho local, que né? detonou as suas procuras. Hein? Né? Foi o gatilho que detonou as suas procuras. Os meus questionamentos Seus foram questionamentos. ebuliram dali em diante. Tem o doutor Rodrigo, doutor Ney. Quem é mais doutor aí, gente? Deixa eu ver. Tudo bem? Então tá bom. Se tiverem mais perguntas, né? Podem colocar lá no blog, podem colocar na nossa página da internet. E eu vou aproveitar aqui para divulgar para vocês a nossa palestra de encerramento. Já vamos começar a divulgar hoje. E eu peço a todos vocês que nos ajudem a divulgar também. Vamos encher esse salão. A última apresentação, a semana que vem o Tom vai apresentar os capítulos 23 e 24, né, Tom? Animismo e obsessão. É isso? E no dia 29, a Nores vai encerrar com os capítulos 25 e 26, que é oração e mediunidade com Jesus. Não percam esse dia 29. Os dois próximos são muito interessantes, o trabalho do Tom está maravilhoso, então recomendo, tá? Que é na próxima semana. Mas nós teríamos no nosso encerramento, aliás, o Tom é dia 29 e a Nores dia 5. Nosso encerramento anteriormente seria no dia 5. Mas como nós tivemos aquele problema de falta de luz aqui, tivemos que pular uma segunda-feira, foi tudo para frente. Infelizmente, a Marta, que seria a nossa palestrante, ela já tinha compromisso no dia 12. Eu já tinha acertado com ela, já com muita antecedência, porque ela é muito requisitada, e ela pediu para se desculpar que, infelizmente, com esse adiamento, ela não poderia comparecer. Mas nós buscamos lá na AME, muito bem indicado, o doutor Vicente Pessoa. Ele estará viajando para um congresso, vai chegar no domingo, na véspera, mas fez questão de aceitar, diz que é um desafio, que é um tema instigante, e que ele que com muito prazer que ele aceitou esse convite de vir aqui apresentar para nós a palestra de encerramento. Médiuns, mediunidade e atualidade. Eu acho que é bastante interessante o tema, né? Tem tudo a ver com o que nós estamos estudando, e ele, como médico, vai nos dar uma visão muito interessante do assunto. Então, eu vou colocar no grupo hoje essa imagem da divulgação, tá? E vocês vão espalhando por aí. Eu vou colocar na nossa página da internet, no Instagram, colocar no YouTube, né, no blog. A gente vai divulgar isso daí para a gente encher esse salão no dia 12. Pedimos autorização à casa para colocar uma propaganda aqui fora, né, um banner aqui fora. Estamos aguardando essa autorização. Vamos pedir divulgação nas palestras públicas. E os nossos amigos aqui nos ajudem, por favor. Tá bom? Se não temos mais perguntas nem observações, vamos encerrar então a noite de hoje. Muito gratos à espiritualidade pela ajuda, pela providência, pela ampliação dos nossos conhecimentos, pelo esforço que é feito por cada um que sobe aqui para apresentar os seus estudos com muito carinho, com muito amor e muita dedicação. Agradecer pelos amigos que vêm, tanto do plano físico e espiritual, para assistir conosco, que nos dão atenção nessas horas, que nos dão a sustentação e o respaldo emocional e espiritual
para que todo o processo de exposição dos conhecimentos seja feito a contento. Agradecemos aos nossos amigos que nos seguem no YouTube, no Facebook, nas nossas redes sociais, porque também com seu pensamento eles nos estimulam, com suas perguntas eles nos fazem crescer. E por todos esses, Senhor, nós pedimos as vossas bênçãos, que seus lares sejam envolvidos em muita luz, muita paz, que a nossa semana decisiva para todos nós como uma sociedade plural possa ser também abençoada, que os nossos corações e as nossas mentes estejam ligadas, antes de mais nada, a Deus, sem nenhum intermediário, porque só a Ele, Senhor, neste momento, podemos pedir que nos ajude, nos inspire e nos intua. E que essas bênçãos cheguem também aos nomes que estão inscritos nos cadernos de oração, aqueles irmãos que não puderam vir nesta noite. Enfim, a esta casa, aos seus dirigentes, a todos aqueles que estão conosco. Que a vossa paz e a vossa luz estejam conosco hoje e sempre. Eu vou dar a palavra para Esther por um instante. O microfone está aqui, Esther, você pega?